Mitos modernos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu venho fazer um vídeo de uma série que eu não atualizo há muito tempo, que é a série sobre mitos. Primeiro eu tenho uma entendendo a mitologia, depois eu fiz uma subdivisão mitos modernos. E faz tempo que eu não faço vídeo nem para uma nem para outra. Antes de começar, vou pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga eu falo nas redes sociais, mas no Instagram, o que vi do mundo. Eu vou adorar ter você por lá também. Eu não sou tão ativa quanto eu gostaria, mas eu tô sempre postando, vocês acabam vendo o que eu vou fazendo aí no meu cotidiano, assim, em termos culturais lá no Instagram, tá bom? E curta esse vídeo, por favor. Antes de mais nada, explicar o grotesco e sublime e tal, eu vou explicar qual é essa ideia de mitos modernos, né? Ou melhor, de mitos. É na concepção do Michel de Certeau. Eu sempre esclareço aqui. Na concepção dele, mito é algo que se repete e se atualiza em diferentes contextos históricos. Então, assim, o tempo vai passando, aquela história é recontada de uma outra maneira, de uma maneira ajustada ao contexto sócio-histórico, mas é uma história que sempre vai se repetindo. Isso acontece com todos os mitos que a gente tem visto por aqui. E por que mitos modernos? Poderia ser também mitos literários. Os mitos literários, eles são modernos porque romance só surgiu na modernidade. Então, os mitos literários são os mesmos modernos. São essas histórias que se repetem e que aparecem na literatura. Muitas dessas histórias, elas têm, assim, um precedente já na mitologia clássica, mitologia grega, ou na Idade Média, e aí a história vai sendo recontada, atualizada com os valores da época. Então é a mesma história que vai se repetindo sempre, né? E o grotesco e sublime é um mito que está diretamente relacionado ao duplo que a gente viu em outro vídeo, vou deixar aqui para vocês darem uma pesquisada. É um vídeo bem legal, modéstia à parte, mas é legal, não é porque eu fiz, é legal o tema, né? Eu adoro esse tema do duplo. E lá ajuda a entender bem esse contexto também do grotesco e sublime. Eu acho que eu até fiz referência a ele lá. O grotesco e o sublime surgiu com o romantismo. Por quê? A gente tá num momento histórico, né? O romantismo, em que a burguesia já tinha começado a decepcionar. E essa mesma burguesia, né, os iluministas, né, mais precisamente, os iluministas prometeram muita coisa, os iluministas demonizaram a Idade Média, né, a Idade das Trevas, tanto é que os luminares, iluminismo, tem esse nome em relação à Idade Média, que é a Idade das Trevas, né, segundo eles e tal. E eles prometeram muita coisa, a burguesia prometeu muita coisa, né, no começo da modernidade. Só que ou não cumpriu, ou para atingir o que havia prometido, acabou por deixar um rastro de destruição, né? Haja vista o que tem sido feito aí com a natureza, né? Aí as pessoas mais sensíveis, e aí a gente já fala de artista, de poeta e tal, começaram a se decepcionar muito. O romantismo tem muito disso, vem muito disso, este drama que está diretamente relacionado com o sujeito moderno isolado, a sua subjetividade e a decepção com um plano coletivo, de vida coletiva. Então, por isso que a gente tem aquelas coisas bem dramáticas, planos de claro, escuro, a morte como saída, a loucura, sabe? Coisas bem extremas. E o grotesco e o sublime é um desses extremos, é uma dessas questões dramáticas trazidas pelo romantismo, pela modernidade. Então, o que é o grotesco? É o feio, horrendo, e o sublime é um belo estonteante. Então, assim, a gente tem dois polos que se dilatam, se expandem tanto que se tocam. E a gente tem a proximidade do feio muito feio e do belo muito belo, né? Que se unem. Mas, como eu falei pra vocês, é uma história que se repete, né? Uma das primeiras histórias que a gente ouve falar, que tem essa ideia do duplo, embora ela não se concretize, mas em tese tem, é a história do Eros e da Psique. Psique era uma princesa que tinha duas irmãs, tal, lá no reino da antiguidade. Ela era belíssima, né? Todas as filhas deste rei eram muito bonitas, mas a Psique era mais. E
E as irmãs eram invejosas. E a Psique, ela queria se apaixonar, enfim, ela só queria casar quando encontrasse o homem da vida dela. As irmãs se casaram, ela não se casou lá esperando. A Afrodite, que é a deusa da beleza e tal, ela tinha inveja, ciúme da Psique, por conta da beleza dela, né? Então ela quis castigar a Psique. Ela quis que a Psique se apaixonasse, se envolvesse com um homem horrendo, porque quem mandou disputar a beleza com ela? Aí a gente tem a ideia do grotesco e do sublime. Uma beleza extremada e uma feiura extremada. E o pai da Psique vai consultar o oráculo para saber do destino da filha e tal, né, que não casa nem nada, e o oráculo fala que ela vai se casar com um monstro, né, e tal, que é para deixá-la lá no monte para ser levada e tal, mais ou menos oferecido de sacrifício. E aí a Psique é posta lá, mas ela é conduzida pelo vento Zéfiro a outro lugar. A Afrodite tinha pedido para o seu filho, Eros, que realizasse aquilo que ela estava planejando, que é o grotesco e o sublime ali, o horrendo com a Psique, enfim. Agora eu não lembro se era o monstro que ia se apaixonar por ela ou ela ia se apaixonar pelo monstro, alguma coisa assim. Só que o que acontece? O Eros se encantou com a beleza da Psique e ficou apaixonado por ela. E aí parece que ele se feriu também com a flecha. Então, por conta desse ferimento, ele também se apaixonou por ela. Alguma coisa assim. Já não lembro de detalhes. Só sei que a Psique foi levada por esse Zéfiro, tal, esse vento. E ela foi levada para um palácio. E lá tinha o marido dela, que ela não poderia ver o rosto nunca. Ela estava vendo muito feliz com ele, né? Muito feliz, amada, sendo amada e amava. E ela não poderia ver o rosto do marido nunca. Ela aceitou o trato e tal. Aí ela pediu para visitar os pais. Não visitou os pais, as irmãs dela ficaram lá atiçando, né? Como? Você tem que ver o rosto dele, deve ser muito feio, isso e aquilo. Aí ela voltou para casa e pegou uma vela e quis ver o marido dormindo. E era de uma beleza estonteante, porque era o Eros. Mas aí a vela, caiu um pingo da vela no peito dele, ele acordou e viu que ela viu, enfim, ele se sentiu traído porque ela desobedeceu e tal, se separaram. Enfim, ela comeu pão que o diabo amassou, Afrodite sempre querendo castigá-la, enfim. Resumindo a história, ela passou assim por um périplo, um calvário e sofrendo, e ela queria, totalmente arrependida, ela queria cumprir todas as provas que a Afrodite apresentava para ela, assim, impossíveis de serem superadas, mas ela era ajudada pelo Eros e tal, até que chegou um momento lá que ela já não conseguia mais. Aí o Eros, que também estava sofrendo do outro lado, ele pediu para Zeus ajudar a Psique, enfim. Ele ajuda, ela acaba ficando com Eros mesmo, se tornou uma imortal também. Então, assim, perceba, tinha a ideia aí do monstro, do grotesco e do sublime. Só que acabou não se realizando, né? Ela acabou ficando com Eros e tal. Mas na modernidade, a gente tem outras histórias. E essas outras histórias de grotesco e sublime estão enraizadas nesse princípio do romantismo, que é essa decepção com a modernidade, com os luminares. E aí eles diziam, ora, se que eles prometeram são as luzes, e as luzes são isso, né? O mundo desse jeito, essa destruição, essa pobreza e tudo mais. Ora, então eu prefiro as trevas. Se isso é luz, eu prefiro as trevas. Percebam a ideia dos opostos, dos extremos. Percebam a dramaticidade aí. E aí, eles se voltaram para a Idade Média. Então, aí também surgiram esses cultos satânicos, essas coisas todas, culto ao que é monstruoso, as trevas, essas coisas todas. Por isso que ali no século XIX a gente tem Frankenstein, Drácula, todas essas coisas horrendas vão surgindo, né? Então, assim, está escondendo o que é feio. Atrás do feio tem o belo, atrás do belo tem o feio. Sabe essa mescla de coisas? Aí surgiram aqueles romances também, assim, de Edgar Allan Poe, essas coisas sombrias, tudo tem a ver com isso, esse princípio aí do romantismo que demonstrava uma decepção com a modernidade e acabava se voltando para as trevas e tal. Então, o que eles pensavam? Se o que é bom, belo, luminar
isso, é horrendo. Ora, o que não é bonito, nem luminar, e nem não sei mais o que, deve ser belo. Percebam como essas duas coisas se juntam. Aí a gente tem uma história super romântica, que é o quê? O Corcunda de Notre Dame. Nada mais, nada menos que o grotesco e o sublime. Aliás, eu já disse até no outro vídeo, o Victor Hugo, que é o expoente do romantismo na França, ele escreveu um texto, que é o prefácio da obra Cromwell, que se chama do grotesco e do sublime, que ele explica todas essas coisas. Corcunda de Notre Dame, a gente tem a história, o Quasimodo, né, aquele corcunda horrendo, que é uma feiura que esconde uma beleza. Ele é horrendo, a aparência feia, ele se apaixona pela Esmeralda, né, que é linda, cigana linda. E tem o guarda lá, que é bonito por fora, mas feio por dentro, por quem a Esmeralda se apaixona. Então, assim, não se engane com as aparências, não se engane com promessas vãs, não se engane com a primeira impressão, né? Não se engane com a superfície, né? O que está por trás é muito mais relevante, seja do feio, porque aí o que está por trás é o belo, né? A beleza de caráter e tudo mais, seja do belo, que aí o que está por trás é algo feio. E aí a gente também tem várias outras histórias. Olha como essa ideia de mito que vai se repetindo. A gente tem a Bela e a Fera, não temos? É só a gente pensar lá na Disney. É esse mesmo princípio. Um feio, muito feio, mas que é bonito por dentro. A gente tem o fantasma da ópera, né? Para ópera isso é muito legal, porque a ópera já tem uma dramaticidade intrínseca ali, né, no gênero. E aí essa questão dos opostos fica melhor ainda. A gente tem até Drácula, se a gente parar para pensar, com a criatura lá feia, e sempre lá está com belas mulheres lá sugando, né? E aquela mulher assim frágil, aquele pescoço à mostra, tudo super vulnerável e tal, né? E a gente também tem, mais atualizado ainda, mais moderno ainda, a gente tem até mesmo King Kong, se a gente pensar, né? A história do King Kong é uma fera e tá lá a moça bela, toda frágil e tal. Então percebo que o grotesco e o sublime, ele vai até assim do monstruoso mesmo, que se contrapõe ao delicado e ao frágil, como também, e aí já vira sinônimo, esse monstruoso é sinônimo de horrendo e o frágil sinônimo de belo, o frágil é a delicadeza. É um contraste, assim, dramático ao extremo. Se a gente pensar no King Kong, as imagens que vem, aquele bicho, aquele macaco gigantesco, todo preto e enorme, e a figura dela toda branquinha, pequena e frágil, né? Ele, símbolo de força, ela de fragilidade, fraqueza e vulnerabilidade. É a ideia do grotesco e do sublime aí. Então, percebam, é a ideia de opostos que se atraem, a ideia de uma aparência que esconde algo que é oposto, ou seja, em muitos casos, o belo por fora, mas feio por dentro, o feio por fora, o bonito por dentro, né? Percebo que a gente está sempre jogando com esses opostos, com esses contrários, que é super característica do romantismo, até mesmo do barroco, né? Mas do romantismo, principalmente, essa dramaticidade de um mundo que começou a virar de cabeça para baixo, em que os valores expressos não eram os valores efetivos, que o que era dito não era necessariamente o que era feito, o que era prometido não era o realizado. E por isso que veio essa ideia de as aparências escondem o seu contrário. Né? O que é belo não é tão belo assim, o feio não é tão feio. Vocês conhecem mais alguma história de belo, sublime e fera, monstro, grotesco, horrendo, né? Que se unem, que se juntam? Eu imagino que deva ter várias histórias parecidas por aí. Essa questão do mito que eu falei, né? As histórias sempre se repetem, né? Então, passa um tempo, aí vem aquela mesma história atualizada, com referências contemporâneas, mas o cerne da história continua ali. Então, me deem referências, eu vou adorar saber. Muito obrigada por assistir. Não se esqueça de curtir esse vídeo, hein? Obrigada, beijos.